Boa noite, família. Tem alguém feliz aí? Glória a Deus. Eu tenho certeza que é porque o nosso jejum começou hoje, né? Eu sabia que hoje foi hoje o nosso início, então, do nosso jejum. E como você já viu, né? A nossa dinâmica é muito parecida, né? Ou melhor, igual a do último que nós fizemos. Vamos reunir todos os dias, né? Nas casas, no compartilhar do pão, nas orações, e será realmente um tempo poderoso, né? Cada GC dentro da sua estrutura, da disponibilidade, né? A ideia não é dificultar nada, mas é para que todos possam participar desse tempo, e eu creio que vai ser um tempo de muita edificação, de muito crescimento, de muito avanço, né? Nós estamos já caminhando há um bom tempo, né, no compartilhamento da palavra acerca de Atos, onde a igreja inicia, né, esses primeiros passos da igreja. Nós vamos vendo os fundamentos, conseguimos perceber o mover de Deus através, né, daqueles irmãos, e eu creio que isso já está acontecendo conosco. Estamos vivendo um tempo poderoso, né, mas o Senhor está nos introduzindo, pode ter a certeza, no nível mais profundo, mais poder de Deus, mais da revelação da graça, mais do favor de Deus sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Então a dinâmica é essa: nós vamos compartilhar todos os dias nas casas, né, uma palavra, e nós vamos cear todos os dias, né? Vamos cear hoje. Eu sei que alguns irmãos estranharam, como hoje é ceia? Não, que dia que é hoje? Porque não pode, parece, né? Tem um dia, não pode ter ceia sempre, né? Mas esse é algo impactante, né? Eu acho que o compartilhamento de amanhã é esse, algo que eu fico impressionado, que a palavra de Deus diz que os irmãos em Atos, eles compartilhavam, partiam o pão todos os dias. Irmãos, isso é poderoso, isso é algo que mexe comigo. Por quê? Como que você faz algo todo dia sem que aquilo se torne algo sem significado? Porque a tendência é essa, né? Muitas pessoas, na vida cristã é assim, é 1 ano, 2 anos, ela já começa, a vida dela cristã começa a ficar como? Começa a ficar sem significado, parece. Ela precisa de uma novidade, começa a ficar uma rotina, né? Então tu imagina agora, lá em Atos, diariamente eles partiam o pão, né? Então nós vamos fazer assim hoje, a gente já fica, né, meio assim, imagina eles todos os dias, mas o Senhor está nos dando revelação, amém, irmãos? Então vamos compartilhar, né, compartilhar da palavra diariamente. Vamos participar da mesa da ceia do Senhor diariamente, nós vamos orar diariamente, e eu creio que vai ser poderoso. Eu quero que você se aproprie, né, dessa expectativa no Senhor, naquilo que Ele vai fazer em você, vai fazer através de nós como igreja, e nós vamos ver o mover de Deus acontecendo através de nós. Esse é o chamado de Deus. A nossa vida ser impactada, e agora a nossa vida ela se tornar um impacto para outras pessoas. É isso que Deus fala para Abraão: Abraão, tu vai ser abençoado, mas daqui a pouco Ele diz: Abraão, tu vai ser uma bênção, ou seja, através de ti algo poderoso vai acontecer. Então nós temos, né, esse mês será um mês poderoso, irmãos, né? Já começamos o mês antes de finalizar outubro, já estamos começando novembro. Para mim novembro já está começando hoje, e eu não sou ansioso. Não como estrogonofe às 8h30 da manhã. Então nós vamos jejuar. Nós temos 2 encontros, né? 7 a 9, o último encontro então dos adultos, e vai ser poderoso esse encontro. E 14 a 16, o encontro sub-20, né? Nós estamos com os alvos. Cada GC também precisa mobilizar os seus alvos, né? Você precisa ter os seus alvos para o jejum. Mas lembrando que o alvo não é uma troca, eu vou jejuar para Deus me dar, não é isso, né? Mas os alvos, eles são parâmetros para que Deus possa abençoar você. Eu sei que nós achamos, né, vamos pedir Deus me abençoe, ok, mas você precisa entender que precisa ter parâmetro, precisa ser específico. Deus quer abençoar você, você crê nisso? Deus, Ele está esperando uma oportunidade para você ser abençoado. E o que precisa acontecer, pastor? Você precisa pedir. Então você precisa pedir coisas específicas, ok? Para que aí Deus possa abençoar você. Pastor, se eu não falar especificamente, Deus não vai me dar? Não, Deus não vai dar se você não pedir. Se você não pedir, você não vai receber. Por quê? Porque o próprio Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á.
Então não vai acontecer fora daquilo que ele disse. Então, os alvos, nós temos alvos, eu creio que nós vamos levar 30 adultos nesse encontro, e nós vamos levar esses 50 adolescentes no encontro. Vai ser poderoso, né? Essa é a expectativa no meu coração, e vamos orar por isso nessa semana, e Deus vai mover, irmãos, Deus vai mover. E lá no dia 30, então, para fechar o mês de novembro, será o nosso batismo aqui, vai ser uma festa, aleluia. O Senhor colocou um alvo no meu coração, mas eu não vou falar para você, não adianta insistir. Você vai orar essa semana, e eu quero ver se vai testificar, aleluia. Mas vamos compartilhar hoje, irmãos. Vamos lá em Atos capítulo 2. Essa semana então, vamos estar jejuando. E aí domingo também, né? Domingo o GC vai fazer aquela festa, aquele almoço, aleluia, para entregar o jejum da semana. E à noite, irmãos, a noite vai ser poderosa. A noite vai ser um mover de Deus, aleluia. Atos capítulo 2, então, nós vemos no versículo 42, os 4 fundamentos da igreja, a igreja primitiva, que é a nossa igreja, não é uma outra igreja, isso aqui é nosso, nós somos aqui está a igreja. E agora então o propósito de Deus é nos conduzir a retornar, né, a essa realidade. E esses 4 fundamentos que nós vimos que a igreja persevera, né, que é a doutrina dos apóstolos, que é o ensino, a comunhão, o partir do pão e as orações. No domingo passado nós falamos sobre o ensino e sobre a comunhão, né? Ou seja, não tem como, é impossível nós aprofundarmos muito no assunto, nós esgotarmos um assunto aqui na ministração de 1 hora, né? Existe muito ouro aqui, existe muita profundidade nisso aqui, mas eu creio que, né, os fundamentos o Senhor tem ministrado no nosso coração. E hoje eu quero falar sobre o partir do pão e as orações. Então, esses 4 aspectos, são 4 características, são como colunas, ok, da igreja. O alicerce é Cristo, mas essas colunas, que é o ensino, que é a comunhão, o partir do pão e a oração, esses são os 4 fundamentos da vida cristã e da igreja. Aqui é a primeira perspectiva que nós precisamos de ter. Então, ou seja, né, o que a igreja ensina. As pessoas perguntam: o que a igreja ensina? Ou o que vocês lá na sua igreja vivem? Nós vivemos a doutrina dos apóstolos, o ensino dos apóstolos. Qual que é o nosso compartilhamento? Nosso compartilhamento é o ensino dos apóstolos. Como que vocês vivem? Nós vivemos em comunhão, e o ensino está ligado com essa comunhão. E aí nós vamos ver hoje sobre o partir do pão e sobre a oração. Mas eu vou começar falando sobre a oração, e aí depois do partir do pão, que aí nós finalizamos com a ceia. Amém, irmãos? A oração também, a oração ela é profunda demais, esse tema ele é fantástico, né? Durante a semana nós vamos compartilhar alguns dias sobre a oração, mas hoje eu quero trazer aqui também alguns aspectos da oração. Eu escolhi 3 por conta do nosso tempo, para que a gente entenda de fato que a oração ela não é um ritual religioso. É isso que nós precisamos desconstruir na nossa mente. Esses fundamentos não estão ligados com rituais religiosos, esses fundamentos estão ligados com estilo de vida. Então a oração, ela faz parte do meu estilo de vida. E agora então eu entendo que a oração não é somente quando eu tenho um problema que eu vou orar, como se a oração ela fosse, né, uma ida ao 24 horas, a ida à UPA. Então eu estou com um problema, eu vou lá. Então, ou seja, eu estou com um problema, eu vou orar. Eu estou com uma dificuldade, eu vou orar. Você deve orar quando está com problema, com dificuldade, mas não somente nesses momentos. A oração está ligado com esse momento aonde se torna esse ápice, o ápice da nossa comunhão com Deus. Então a oração, ele é esse lugar aonde nós vamos desfrutar da comunhão com Deus. Só que a oração também, ela se torna a maneira de manifestação do céu aqui na terra. A oração é a maneira que nós verbalizamos aquilo que está no coração de Deus. Então eu e você temos a revelação. E qual que é a oração de Jesus? Para a gente perceber o modelo da oração. A oração que Jesus faz em Mateus 6, ela não é uma reza, não é um rito, né? Não, ali é um modelo de oração. E o que ele vai dizer lá nesse modelo de oração? Ele diz: Pai, seja feita aqui na terra como é no céu. Então esse é o fundamento da oração, ou seja, a manifestação do céu aqui na terra, através da nossa vida.
Só que a oração, então, ela está ligada, irmãos, com a revelação da graça de Deus. A oração está ligada com dependência de Deus. Você quer saber se você está vivendo dependente de Deus? É só você perceber o quanto que você ora. Porque só ora quem depende. Quem não depende de Deus não tem por que orar. Está entendendo? Então a oração está ligada com essa revelação da graça de Deus, no sentido de que eu dependo dele, eu não consigo sozinho, eu não posso fazer. Jesus diz em João capítulo 15, sem mim nada pode fazer. Então eu oro da mesma maneira que eu sou equivalente à maneira que eu sou, ou à medida que eu sou dependente de Deus. Eu oro porque eu dependo dele. Senhor, eu não consigo fazer sem ti, é o Senhor que tem que fazer através da minha vida. Senhor, eu preciso de uma direção tua. Senhor, eu preciso de sabedoria. Senhor, eu preciso de revelação. Senhor, eu preciso que o Senhor me guie nesse dia. Senhor, eu preciso que o Senhor me guie naquela situação. Senhor, eu preciso que o Senhor mova para resolver aquele problema. Senhor, eu preciso que o Senhor me dê a revelação, qual o próximo passo que eu devo tomar. Senhor, me mostra qual que é a tua vontade para a minha vida. Senhor, me dá a revelação de Cristo, me dá a revelação do Filho. Senhor, me dá a revelação da tua graça, do teu favor sobre a minha vida. Senhor, me dá a revelação como que eu serei um pai segundo o teu coração. Senhor, me dá uma revelação como que eu serei uma esposa segundo o teu coração. Isso nós vamos na oração, irmãos. Eu sei que parece que aí não dá resultado. Não, eu vou ir para, um tipo de estudo sobre autoajuda. Ok, isso tem seu lugar, mas nada substitui aquilo que Deus tem para você, irmãos. Você vai orar pelo seu marido, você vai orar pela sua esposa, você vai orar pelos seus filhos. É que aí, quando nós não oramos, nós fizemos no nosso braço. Eu vou fazer no meu braço. É por isso que crente vive cansado. Crente que vive cansado é porque ele não entendeu que a oração é no lugar de dependência. E na dependência nós descansamos, irmãos. O que Jesus diz? Vinde a mim quem está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve. Uau. Pastor, mas eu sou crente, sou batizado, sou até dizimista, mas parece que eu carrego um fardo. Sim, é porque você está levando o fardo. Jesus está pedindo, deixa para mim. Eu achei que era o fardo somente do pecado. Sim, lá no início, mas nós precisamos entender que é um estilo de vida, irmãos. Ele diz que o fardo é leve e o jugo dele é... Quantos sabe o que é jugo aqui? Pode levantar a mão, quem sabe o que é jugo? Ok, tem uma imagem do jugo aí, não? Eles não sabem o que é jugo também, para saber se está certa a imagem ou não. Resumindo, jugo é aquilo que vai os dois bois assim, vai um jugo em cima dele, ok? Então vai os dois bois e vai um jugo em cima. O que Jesus está dizendo? Que o jugo dele é suave ou leve? Pode ser, não tem problema. Se é suave é leve também. Mas por que ele está dizendo isso? Porque quando nós estamos andando, Ele está andando conosco, e é Ele quem leva o peso todo. E fica leve para nós, mas o peso é Ele que leva. Fica suave para nós, por quê? Porque a carga quem leva é Ele, irmãos. Então por isso que eu e você precisamos entender que o estilo de vida do crente está ligado com depender de Deus, está ligado com oração. Só que oração também, não só no aspecto de dependência, mas também agora o segundo aspecto da oração é a questão da fé. Por quê? Pensa numa coisa louca e doida, é esse negócio de oração. Principalmente para o crente. Por quê? Você está vendo alguma coisa? Não, você está orando e vendo uma parede na sua frente. Você está orando e, sei lá, a luz está apagada, né? Às vezes você sei que você tenta fazer que nem no culto, né? Desligar a luz, botar um louvor. Entendeu? Para tentar de alguma maneira, né? Mas ou seja, você não está vendo. Às vezes você não está nem sentindo muita coisa, você está com sono. Aí você ora, faz uma lista de oração, a sua lista de oração dura 1 minuto e meio. Daí você fica, e agora? O que eu faço? Aí você não, vou só dar uma olhadinha no celular aqui e tal. E já entra uma mensagem, você já está pensando em outra coisa. Não, depois da oração, eu tenho que ir lá botar o feijão de molho para cozinhar amanhã. Então agora, depois da oração, eu preciso, não posso me esquecer de mandar uma mensagem para o Duarte, para avisar para ele, isso e aquele outro. Não, depois agora, não, mas só um pouquinho, Senhor, tá, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe a minha vida e tal. Não, mas eu me esqueci de avisar o fulano, peraí.
Você não consegue, por quê? Porque é uma questão muito subjetiva, você não toca em nada. Não toca, é por isso que a religião sempre vai ter uma figura, para você olhar para orar para fulano, orar olhando para alguma coisa, aí você tem um foco, entendeu? Apareceu o jugo? Esse aqui é pegado, né? É isso aqui, ó. Então isso aqui que é oração, eu estou na dependência de Deus, de Jesus, é Ele que carrega o peso é sobre Ele, para mim ficar leve, para mim ficar suave, está entendendo, irmãos? Porque eu e você não podemos achar que nós vamos viver, entenda bem isso, num mar de rosas. Não vai ter problema, não vai ter luta, não vai ter tribulação, não vai ter, não, a vida do cristão, ela está mais ligada com a guerra do que um parque de diversão. A gente acha, não, agora eu sou crente, agora é o seguinte, agora deu, vamos quebrar tudo, aleluia. Não, aí começa a vir as resistências, começa a vir as tribulações, você cansa, né, na sua alma, Satanás acusando você, condenando você, intimidando você, usando pessoas, usando circunstâncias, e aí você mesmo agora está naquela, né, naquela perspectiva de fé, daqui a pouco acontece alguma coisa, já briga com o marido, já briga com a esposa, já briga com a sogra, já briga com não sei quem, já briga no trabalho, estão me perseguindo, pastor, é o diabo, eu não sei o que eu faço, não sei o que mais, eu não sei se eu choro, se eu dou risada, se eu oro, eu acho que eu não vou na igreja, não vou mais no culto, porque antes não era assim, e aí virou uma confusão. O que eu e você temos que fazer? Oração, irmãos, oração, cheio de problema lá no trabalho. Pastor, minha equipe de trabalho é uma confusão, Deus está fazendo algo aqui, e o diabo já vem fazendo algo do outro lado lá, não tem sossego, e aí eu não consigo descanso, pastor, eu sinto uma pressão, uma opressão, sim, irmãos, e essa é a vida por conta de quê? Por conta desse mundo, ainda é assim, e aí daqui a pouco a crise na vida financeira é resolvida, daqui a pouco vem uma enfermidade, meu Deus, daqui a pouco a enfermidade tudo certo, daqui a pouco vem uma crise lá no trabalho. Pastor, quando que termina isso? Só quando Ele vier nos buscar. Aleluia, irmãos. Eu acho que você estava com a esperança que ia mudar antes, né? Não vai, o ambiente é esse. É esse o ambiente que nós estamos inseridos. Então por isso que a oração, ela se torna essa necessidade para mim e para você, de depender de Deus, e agora eu vou orar porque eu creio. No aspecto da dependência, eu quero ler para você um versículo, ou melhor, alguns, lá em Atos 4, 23, depois nós vamos para a fé. Atos 4, 23, para mostrar como a igreja, ela orava, esses irmãos oravam, em todos os momentos. Vou mostrar um momento para você. Atos 4, 23 diz assim: uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos, e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e anciãos lhe tinham falado. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram, as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o teu ungido. Porque de fato nessa cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram com o teu santo servo, contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais, prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. A pergunta é: quando você termina a sua oração, você termina cheio do Espírito Santo? Esse é o modelo. Então eles não começam, eles expõem o problema. Você viu na oração aqui, eles expõem o problema. Senhor, a situação é essa, a circunstância é essa, a perseguição, os mesmos que perseguiram Jesus, os mesmos que tentaram impedir Jesus, o teu santo, o ungido, o servo, o justo, que tentaram impedir, estão tentando nos impedir. Senhor, agora tu está vendo a opressão e a perseguição que nós estamos vivendo, mas Senhor, agora nos dê ousadia. Ele não está dizendo: Senhor, nos livre da perseguição. Não, Senhor, nos dá ousadia, porque eles entenderam que a perseguição está ligado com o ambiente que eles vivem. Como eu falei para você, as tribulações estão ligadas com o ambiente que nós vivemos.
Então qual que é a oração? Senhor, nos dê ousadia, concede aos teus servos que anunciam a tua palavra com ousadia. Então a oração não é só falar os meus problemas para Deus, irmãos. Talvez isso seja outro lugar. Pastor, não tem que falar meus problemas? Sim, você deve falar os seus problemas, mas você precisa entender para quem você está falando. Você acha que Deus não sabe os seus problemas? Diz para mim. Pastor, tem umas coisas que eu acho que Deus não sabe. Não, Ele sabe de todas as coisas. A palavra diz que antes que você fale, Ele já sabe de todas as coisas. Então quando você está falando do seu problema para Deus, você não está ali dando uma novidade para Deus. Deus vai dizer, meu Deus, não acredito que estão fazendo isso. Não, contigo não, isso aí, não pode estar fazendo contigo isso aí. Não, irmãos. Não, pastor, mas eu preciso falar a Deus assim, sabe, para mim aliviar. Não, a oração da igreja primitiva, a oração, nós terminamos cheios do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Então eu não vou falar do meu problema, eu não vou reclamar da minha esposa, do meu marido, eu não vou reclamar, não, Senhor, eu vou pedir capacitação de Deus, eu vou pedir revelação de Deus, eu vou pedir poder de Deus para me enfrentar as circunstâncias das quais estão diante de mim. Eu vou pedir para o Senhor ousadia, eu vou pedir para o Senhor fé. Senhor, eu preciso de Ti, a pressão está grande, mas eu preciso e necessito do Senhor. Da mesma maneira que o Senhor capacitou a Jesus, eu sei que o Senhor vai me capacitar também. Senhor, me dá ousadia para enfrentar essa circunstância, me dá ousadia para enfrentar aquela. Qual que é o problema? O problema é que quando nós não oramos, o que acontece? Nós vamos enfrentar as circunstâncias na força do nosso braço. E aí aquela coisa, irmãos, desculpa a sinceridade e a expressão também, nós não aguentamos um tapa. Não aguenta. Não, pastor, eu sou forte. Eu perguntei para, não lembro o que era, um dos gurizinhos, tu é forte ou tu é fraco? Ele disse, eu sou forte. Não, está errado tua resposta. Tem que dizer que tu é fraco, mas por causa da tua fraqueza, a fortaleza, a força de Deus, ela flui através de ti. E aí nós chegamos diante de Deus para falar de um problema. Não, você tem que chegar diante de Deus para pedir o quê? Para pedir a capacitação do céu, para cumprir com o propósito dele na sua vida. Então nós vamos com ousadia sim, diante de Deus, por conta da obra da cruz, mas nós vamos porque nós dependemos de Deus. Não pense que você depende de Deus somente quando nada mais pode resolver essa situação. Esse é o engano de muitos crentes. Então primeiro ele tenta, ele vai lá, ou seja, enfermidade, vou dar um exemplo para você, enfermidade, primeiro ele tenta, ele vai no médico, ele toma um remédio, ele vai numa consulta, ele vai na outra, ele vai ali, e vai no médico, vai no outro, ele vai em 10 médicos, daqui a pouco o médico diz para ele, cara, é o seguinte, isso aqui tu tem que procurar a igreja. Balão, Deus usou uma mula, né? Pastor, quer dizer que eu não tenho que ir no médico, não tenho que tomar no remédio? Sim, você deve fazer isso, mas antes de tudo isso, você deve fazer o quê? Você deve orar a Deus. Parece que a oração é a última saída, irmãos. Nós somos crentes, aleluia. Nós somos filhos de Deus. Aquele que salvou você, Ele está esperando, irmãos. Ele está esperando para que você peça para Ele a unção dEle, o poder dEle para cumprir com o propósito dEle. Aonde que Satanás tem sucesso? Ele enche você de distração, para você não orar, enche o seu coração, enche a sua mente de incredulidade, pensamento errado, para que você não vá para o Senhor, porque se você vai para o Senhor, você vai andar no jugo leve e suave, você vai andar na dependência de Deus, você vai andar na dependência da obra consumada do Calvário. Não, pastor, mas enfermidade eu vou para o Senhor. Pois é, ok, mas eu e você devemos para o Senhor todos os dias, em todos os momentos. Todos os momentos, nós precisamos de sabedoria. Eu peço para o Senhor, Senhor, me dê sabedoria para ser um pai segundo o teu coração. Eu sei que nós achamos que essas coisas não são espirituais. Não, isso aqui não é espiritual. Irmãos, se tem uma coisa que é espiritual é ser pai. É que eu e você precisamos entender que nós somos espirituais, entendeu? Nós somos espirituais. Você não é só espiritual em relação a algumas coisas, você é espiritual em todos. Você é um espírito, amém? Tem uma alma e habita no corpo. Então nós vamos para o Espírito de Deus, nós pedimos para Deus. Lembra de Mateus 17, os discípulos, eles tentam expulsar um demônio de um menino, e eles ficam lá o dia todo, imagina o dia todo tentando expulsar um demônio. Eu imagino que eles fizeram uma fila. Pedro disse, deixa que eu vou primeiro. Aí João disse, vai lá, mas eu que tenho a revelação do amor, vai. Aí Tiago disse, vou deixar os dois primeiro, e depois vou lá e vou expulsar esse demônio. Daqui a pouco foi um por um, estou aqui só ilustrando, tá? Um por um tentando expulsar o demônio, e não saiu, e fizeram a fila, todos os 12, até Judas orou, acho. E aí depois dizia, gente, não dá, vamos fazer pequenos grupos, vamos orar de 3. Gruda, cada um lá, de orava e nada.
Não, vamos orar de 6, não, vamos orar os 12. E se atiraram para cima do guri. E nada aconteceu, nada, horas orando. Jesus estava lá no monte fazendo o quê? Orando. Aí quando Jesus desce, Jesus olha, cara, que bagunça vocês estão fazendo aí. Estou brincando, ele não diz isso. O pai do menino chega para Jesus, Jesus, o que acontece que os teus discípulos não conseguem expulsar o demônio? Jesus, não, cara, o que aconteceu com vocês? Jesus vai lá, irmãos, eu imagino que foi segundos o demônio foi embora. Aí eles perguntaram para Jesus, por que não saiu? Jesus disse, por conta da incredulidade de vocês. Então é dependência sim, mas é fé também, você precisa crer da maneira correta. Não adianta orar com a fé errada, não adianta orar ao contrário, né? Que nem aquela irmã do testemunho dela do meme, tudo que eu pedi para Deus, Deus me deu ao contrário, viu aquele? Eu pedi um marido assim, 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 ele me deu assim, assim, assado. Não vou falar porque é complicada a situação. Ou seja, a fé dela é para não ser como ela estava pedindo. Então se você não crê que Deus vai libertar a pessoa do demônio, não adianta orar, porque a fé é errada. Está entendendo? Se você vai orar algo diante de Deus com a fé errada, que Deus é ruim, que Deus é mau, ou você vai lá como as crianças, né? Como as crianças, o que as crianças fazem? Lá em casa, os meus 3, um vem falar mal do outro para mim. O Judá fez isso, a Sara fez isso, o Benjamin fez isso. Você não ora assim, né? Não adianta você ir lá para Deus falar mal dos irmãos, ou falar mal de alguém. Ô irmão, você é a fé errada. Deus vai dizer, cara, só um pouquinho. Ô irmãos, existe um espírito que habita dentro de você. E o nosso propósito é ter a revelação do coração de Deus, irmãos, para nós declararmos com fé. Vamos lá em Mateus 17 então. Estou falando da fé agora. Mateus 17, olha só o que o texto diz. Jesus vai lá e expulsa o demônio, e aí eles perguntam, e eu vou mostrar para você o que é a fé aqui. 17 pode ser 18, 17 e 17. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e esse saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. 19, então os discípulos aproximando-se de Jesus perguntaram em particular, por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu, por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará, e nada lhe será impossível. Jesus está falando que não saiu por conta da incredulidade. Então se eu vou orar sem fé ou com a fé errada, não vai ter resultado. Qual que é a fé correta? A fé correta é a da graça de Deus, amém irmãos? De depender de Deus. Só que agora a fé deve ser aplicada. Quando Jesus diz sobre pequenez da fé, não é no sentido literal de fé pequena e fé grande. Ele usa o grão de mostarda como exemplo. O que ele diz o grão de mostarda? O grão de mostarda ele é bem pequeno, só que quando ele agora cumpre com o propósito dele, ele dá uma hortaliça gigantesca, que é confundida com uma árvore. Então ele está dizendo, se a fé de vocês for como um grão de mostarda, ou seja, de aplicar ela. A fé, ela está ligada com a declaração. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, Paulo diz, eu criei, por isso eu falei. Então Jesus está dizendo para os discípulos o seguinte, se a fé de vocês for pequena, ou ainda se ela for ativa, se vocês agora têm uma fé prática, vocês vão falar para o monte, e ele vai mudar. Então a fé é uma fé que fala, é uma fé que declara. E eu sei que a dificuldade por vezes você tem é de falar, é de declarar, porque a fé, irmãos, quando ela não é falada, ela não cumpre com o seu propósito. Você precisa falar, pastor, eu creio, então fale. Eu creio, a pessoa batiza. Eu creio, a pessoa casa. Eu creio, a pessoa ora. Eu creio, declara. Eu creio, eu falo para o monte. Eu creio, eu falo. Então agora a oração está ligada com falar. Pastor, mas a palavra de Deus diz que Deus sabe todos os pensamentos antes de eu falar. Ok, tá bom, o grão de mostarda está ali, mas você tem que lançar ele. Você tem que falar. Então a oração é você depender de Deus, e agora a oração está ligada com você crer a ponto de falar.
Eu sei que quando nós falamos, nós entramos aqui, né, não vou me aprofundar muito, mas nós entramos aqui numa zona de risco. Porque quando você fala, você corre risco. Quando você profetiza, você corre risco. Você corre o risco por quê? Porque não depende de você. Só que quando você agora cresce em dependência de Deus, você vai falar coisas grandes, você vai orar por coisas grandes, coisas que estão fora da sua capacidade. Por quê? Porque você depende de Deus, irmãos. Você depende do Senhor. Se você esperar ter algo na sua mão para começar, aí não é fé. Aí não é fé, aí você não precisa de Deus, porque aí você vai fazer com aquilo que você tem. Mas quando a revelação está no seu coração, a palavra está na sua boca, você declara, você profetiza, porque você depende de Deus. Você não está falando por você, mas você está falando porque você crê. Eu creio, eu falo. Eu creio e eu falo. Só que Satanás, ele não permite que você fale. Ele não quer que você fale. É muito mais fácil reclamar do que orar, sim ou não? Então Satanás não quer que você fale a coisa certa. Por quê? Vamos lá. Se quando você fala, eu vou usar esse falar de profético, ok? Quando você profetiza, Deus move. Quando você reclama, quem move, será? Não adianta cutucar a pessoa do lado. Não é para quem não veio, aleluia. Está entendendo? Então é por isso que os pensamentos enchem a sua mente para que você viva reclamando. Viva reclamando, porque se você reclama, Deus não move. Porque a reclamação, olha só, a fé, ou melhor, a oração, é uma expressão de dependência de Deus, amém? A reclamação é uma expressão de independência de Deus e justiça própria. Então quem reclama é por conta da justiça própria, e ela está em você, está em mim também, está na carne. É por isso que nós vamos jejuar essa semana, aleluia. Para que a gente ore mais, profetize mais e reclame menos. Mas isso precisa ser pela fé, você precisa de crer. É mais fácil eu reclamar da minha esposa ao invés de orar por ela. É mais fácil eu reclamar dos meus filhos, reclamar das pessoas, do que orar por eles, do que profetizar sobre eles. É mais fácil eu reclamar dos irmãos, da igreja. É mais fácil eu reclamar da cidade, reclamar de tudo, ao invés de eu profetizar, declarar. E isso tem uma mudança agora de mentalidade e uma atitude prática através de mim. Sempre a reclamação vai conduzir você a uma justificativa. Não, porque realmente fizeram errado para você. Você não merecia isso. Tá bom, pode pensar isso e pode falar isso. Só que isso não move nada na sua vida. Não move nada na sua vida. Então a oração, nós vimos aqui, né, um modelo, um exemplo só de oração dos irmãos. Eles exporam diante de Deus: Senhor, a situação é essa, é difícil. Há mesmos que perseguiram Jesus estão perseguindo nós. Eles não pediram: Senhor, por favor, pede para eles parar de perseguir. Senhor, cai um raio na cabeça deles. Senhor, explode o Império Romano. Não, eles não fizeram isso. Eles diziam: Senhor, nos dê ousadia para continuar pregando a Tua palavra. Nos dê ousadia para pregar a Tua palavra. Olha só o que é dependência de Deus. Nos dê ousadia para pregar a Tua palavra, enquanto a Tua mão, ela move sinais e maravilhas no nosso meio. Então quando você ora, você libera a fé de Deus, e o sobrenatural acontece na sua vida. Diga amém. Mas o último aspecto da oração está ligado com a revelação da autoridade do nome de Jesus. Se você não tem revelação da autoridade do nome de Jesus, a sua oração talvez não vai ter efeito. Porque muitas pessoas, e não é o caso de nenhum de nós aqui, ele acha que a oração é como se fosse uma varinha mágica, entendeu? Então, e o nome de Jesus, ele acha que é como se fosse uma benzedura, alguma coisa assim, entendeu? Tudo ele diz: em nome de Jesus, 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 Jesus. Mas ele nem sabe o que tem nesse nome de Jesus. A irmã vai fazer um bolo, já vai ficar bom. Ai, não, Jesus vai ficar bom. Jesus aparece: não, meu, não tem nada a ver com isso. Meu nome não. Vou comprar um carro em nome de Jesus. Não, no meu nome não. Vai limpar o teu nome e vai comprar no teu. Está entendendo? Então usa o nome de Jesus só como um jargão gospel, mas não entende o poder e a autoridade que há no nome de Jesus, irmãos.
Vamos ler algum texto primeiro, Filipenses 2, vamos lá. Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, pode ser versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga amém. Efésios capítulo 1, volta 1, versículo 11, melhor, versículo 17, pode ser. Efésios 1, 17. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Peço que ilumine os olhos do coração de vocês, preste bem atenção, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do poder sobre nós os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A autoridade está no nome, amém, irmãos? O nome de Jesus é como se fosse agora o poder todo da obra consumada, morte e ressurreição, da ascensão de Jesus, está no nome dele. A autoridade é dele. Ele é a autoridade vem de autor. Então toda autoridade ela é de Jesus, não existe outra autoridade. Toda autoridade que existe, ela é ou delegada ou representativa, mas a autoridade é de Deus. E aí agora o poder está no nome de Jesus, a autoridade está no nome de Jesus, amém, irmãos? Só que o que o texto está dizendo? Que Deus pegou toda essa autoridade do nome de Jesus e deu para a igreja. Então a igreja ela é o quê? Ela é a representação da autoridade do nome de Jesus. Mateus 18, 19 vai dizer o quê? Aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, aquilo que desligar na terra é desligado no céu. Ou seja, a autoridade da igreja. Mas por quê? Porque a igreja tem alguma coisa? Não, porque Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Então nós vimos em Filipenses que toda a autoridade é de Jesus, amém? De todas as coisas, principados e potestades. Por quê? Porque Ele é Deus também, mas porque Ele conquistou essa autoridade. Ele conquistou. Mateus 28, 18 também diz: toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Toda autoridade está em Jesus, Ele tem autoridade. Só que agora essa autoridade então foi dada à igreja. Só que se eu não tenho revelação da autoridade que eu recebi, irmãos, o que acontece? Ela não será eficiente na minha vida. Se eu não tiver revelação da autoridade no nome de Jesus, não vai ter eficácia através de mim. Porque o fato dessa autoridade não ter eficácia através de mim, o problema não está com a autoridade, amém? Está com quem? Está comigo, porque eu ainda não tenho a revelação. Então por isso que nós precisamos ter a revelação da autoridade. Jesus, me dá a revelação da tua autoridade, do teu poder, da tua graça, daquilo que aconteceu na cruz do Calvário, essa autoridade. Vamos voltar para Atos ali, Atos 3. Atos capítulo 3 vai mostrar a igreja utilizando a autoridade do nome. Versículo 1. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde.
estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. O que ele tem? Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando a mão direita do homem, ajudou a se levantar, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto ficou em pé, começando a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. O que Pedro está dizendo? Eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu vou te dar. O que ele tem? O nome de Jesus. Oh, irmãos, eu sei que você acha que precisa de ouro e prata. Não, você precisa da revelação do nome de Jesus, da revelação do poder do nome de Jesus. Ele é suficiente. Não, pastor, eu preciso de mais dinheiro para cumprir com o propósito, eu preciso que aconteça isso, eu preciso que aconteça aquilo. Não, aqui o texto está mostrando que o que nós precisamos é da revelação da autoridade do nome de Jesus, porque Ele é suficiente. Quando você tem a revelação do nome de Jesus, você declara esse nome. O que acontece? O paralítico levanta. Quando você declara o nome de Jesus, o seu casamento é transformado. Quando você declara o nome de Jesus, a sua empresa é transformada, a sua vida é transformada. Quando você declara o nome de Jesus, os seus filhos são transformados. Quando você declara o nome de Jesus, as pessoas são salvas, elas são libertas. Aquilo que estava parado, aquilo que não avançava, levanta e avança agora e cumpre com o propósito de Deus, irmãos. Só que isso é porque nós dependemos de Deus e porque nós cremos no nome dEle. É no nome de Jesus, é no nome de Jesus, irmãos. O nome de Jesus é poderoso. Eu quero aqui encorajar você nessa semana, declarar o nome de Jesus, diante de todas as situações, de todas as adversidades, dificuldades, de tudo aquilo que talvez está travado, está amarrado, não anda. Declare em nome de Jesus, irmãos, na sua vida. Não deixe que o olhar natural impeça você de declarar. É isso que Satanás faz. Porque quando eu não tenho a revelação do nome de Jesus, eu não declaro, eu reclamo, e a reclamação não muda nada. O tanto que você reclamou, alguma coisa mudou ou não? Vou dar um exemplo de um casal que não está aqui. Nem existe esse casal, vou dar só um exemplo. A esposa não reclamou, a esposa não reclama, só o marido. Ela disse para o marido: amor, tu nunca me deu flores. E aí ele: tá bom, eu vou te dar flores. Aí depois passa um dia e ele não dá flores. No outro dia: amor, tu não me dá flores. Aí de novo. Aí ela vai dizendo: tu não me dá flores, tu não me dá flores, tu não me dá flores. Ele vai lá: tá bom, vou te dar flores. Ele vai lá, pega as flores e dá para ela. O que ela vai dizer? Não, assim eu não quero. Porque ela reclamou para ganhar flores, e ele foi dar flores com o coração todo errado, né? Aconteceu alguma coisa? Foi uma bênção aquele presente? Não. É mais ou menos assim quando eu não tenho revelação da autoridade do nome de Jesus. Eu até vou fazer os negócios, mas eu vou fazer a criança, vou fazer, eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. Eu vou fazer porque estão pedindo para fazer, eu vou fazer porque senão Deus vai ficar bravo comigo, eu vou fazer porque senão o Satanás vai me pegar. Não, eu vou ser dizimista porque senão o devorador vai vir sobre a minha vida. Não, você não teve autoridade do nome. Quando você tem autoridade do nome, você é movido pelo poder de Deus. Você entende que é dependente, mas você declara, você profetiza. É o Senhor que vai fazer, é o Senhor que vai mover. Eu quero fazer aqui um desafio para você ficar uma semana sem reclamar. Jejum de comida, de bebida e de reclamação também, aleluia. Creia, não reclame, declare, profetize. Vai para o Senhor, mas sem reclamar para Deus também. Vai para Deus declarar com fé, com ousadia: Senhor, eu declaro, eu profetizo. Você pode estar vendo a situação adversa, mas não é o natural que move o céu. É a fé, irmãos, que vai mover Deus na sua vida e através da sua vida. Não é a perspectiva natural, sentimental, emocional, mas é quando você crê. Você pode estar vendo uma circunstância, mas você declara aquilo que você está vendo no mundo espiritual. Quando Jesus ora, e eu vou passar para o partir do pão. Quando Jesus ora alguma coisa, você não vê Jesus orando o problema.
você não vê Jesus enaltecendo o problema. Você vê Jesus fazendo o quê? Declarando a provisão. Jesus não ora para a enfermidade, Jesus ora a cura. Jesus não faz ali toda uma entrevista com a pessoa, né? Não, Jesus ora e declara a cura, a provisão, e é isso que eu e você devemos fazer nesses dias, orarmos a provisão, independente da circunstância. Irmãos, isso aqui é fé, isso aqui é revelação da graça, isso aqui é revelação dessa dependência de Deus, amém, irmãos? Aleluia. Partir do pão, 1 Coríntios 11, vamos lá. E aí o texto lá de Atos 2, 42, o que? Diz que a igreja, eles perseveravam na oração, ok? Se nós formos ver os mover de Deus na história, tudo começou com oração. Na Coreia do Sul, agora ele faleceu, né? O homem, o pastor da Assembleia de Deus, Evangelho Pleno, Paul Yong-cho, faleceu. Ele foi por anos, né, muitos anos, a igreja lá foi a maior igreja evangélica do mundo. E a Coreia passou por uma guerra muitos anos atrás. Você conhece a história, eu sei disso. E aí o que acontece? E diz que depois da guerra o povo começou a orar. Eles começaram a orar, tem até um livro dele, a oração que gera o avivamento. E eles começam a orar, eles começam a orar, eles começam a orar. E essa oração, ela não é uma vez que outra, não é um evento, é um estilo de vida. E aí ele conta que depois a igreja deles foram crescendo, eles eram mais de 1 milhão de membros. Eles foram crescendo, as congregações foram abrindo nos bairros, mas ele, por conta desse estilo de vida de oração, ele teve que construir espécie de capelas próximo à casa das pessoas, porque no Oriente as pessoas acordam muito mais cedo que nós. Então as pessoas acordavam 4 da manhã, elas iam para a oração, orar das 4 às 5 para depois ir trabalhar. Todos os dias, 24 horas tinha gente orando, 7 dias da semana tinha gente orando, 365 dias tinha gente orando, e aí o mover de Deus acontece. Então é pela graça, mediante a fé, sim, mas há uma perspectiva de a partir disso pagar um preço em oração, para ver, viver e promover o mover de Deus, irmãos. Então por isso que a igreja perseverava em oração, então nós não vamos orar só uma semana, nós precisamos ter um estilo de vida de oração, amém? Agora sim, partir do pão, aleluia. 1 Coríntios 11, 23, vou falar de 3 aspectos também do partir do pão. 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, faço isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha, aleluia. Como eu falei, algo impressionante é esse aspecto de partir o pão todos os dias. Então é necessário, obviamente, aqui uma revelação, né? Como eu já falei para você, essa semana nós vamos compartilhar também alguns dias sobre isso. Mas o que nós precisamos de entender? Que a ceia do Senhor, eu escolhi 3 desse texto aqui para nós compartilharmos. Primeiro deles, que a ceia do Senhor está ligado com fazer algo em memória de Jesus. Jesus está dizendo: fazer isso em memória de mim. Então a ceia não é para eu me lembrar de mim, do outro, de qualquer outra coisa. A ceia é para mim lembrar de Cristo, é para mim lembrar daquilo que Ele fez. Então, para mim lembrar que a salvação não é obra do homem, a salvação não é por algo que eu faço, a salvação não está ligado com o meu esforço natural, não está ligado com o meu mérito, a salvação não está ligado com algo que eu deixei de fazer, ou com algo que eu fiz muito bem, que a salvação está ligada daquilo que Deus fez em Cristo Jesus. A ceia se torna aqui, irmãos, algo do ensino que perdura esse ensino, ou seja, é como se fosse um aspecto prático daquele ensino. Lá em Efésios capítulo 2,
um texto bem conhecido, vamos ler para marcar ele. Efésios 2, versículo 8 e 9 diz assim: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então sempre que nós participamos da ceia, hoje, amanhã, todos os dias dessa semana, quando você pegar o pão, você pegar o cálice, você vai lembrar: eu fui salvo por conta daquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Eu não sou salvo pelas minhas obras, eu não sou salvo por aquilo que eu faço, eu não sou salvo pelo meu mérito, eu sou salvo por aquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Isso não é meu, é algo que Deus fez, é a revelação que Deus me deu. Então, Senhor, eu dependo de Ti, eu dependo do Senhor, eu sou filho amado por conta daquilo que o Senhor fez. Se eu vou participar da ceia sem a memória daquilo que Ele fez, a memória vai ser daquilo que eu faço, daquilo que você faz, daquilo que você deixa de fazer, daquilo que fizeram para você. Eu sei que talvez ensinaram para você que no momento da ceia é o momento de introspecção. Mentira de Satanás. Jesus está dizendo: fazer isso em memória de mim, em memória de Cristo, em memória da obra consumada do Calvário, em memória daquilo que aconteceu na sua vida, por conta daquilo que Ele fez. Você agora é filho de Deus, você é salvo, não há condenação sobre a sua vida, não há acusação sobre você, você é justo. Então é isso que você tem que lembrar. Hebreus capítulo 12, versículo 1, olha só o que diz o texto. Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O que é isso? A nossa vida. Como? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Então o que é a ceia? Em memória dele. Para quê? Para que eu olhe para o autor e consumador da minha fé. A fé é algo que Deus nos dá para crer nele mesmo. Então eu e você precisamos ter os nossos olhos fixos em Jesus. O que desanima você? Ah, pastor, as coisas que acontecem, é porque você está olhando para elas. O que para você? Pastor, o que me para é as coisas que eu faço, os meus erros. Está errado, você tem que olhar para o autor e consumador da sua fé. Você precisa olhar para Cristo. Pastor, o meu marido me desencoraja, a minha esposa me desencoraja, enfim, os irmãos me desencorajam, é porque você está olhando para eles. Você deve olhar para o autor e consumador da fé. É a única maneira de você correr agora para cumprir, correr com perseverança a carreira que está proposta diante de você. Então quando você for fazer a ceia, isso aqui tem um significado profundo, irmãos. É você lembrar de tudo aquilo que Ele fez, é você lembrar de tudo aquilo que está pronto para você, é você lembrar da obra da cruz que foi feita por você. E aí nós vamos para o segundo aspecto que Paulo fala, que quando nós fizemos isso, nós fizemos o quê? Nós anunciamos a morte de Jesus. Preste bem atenção nisso. Jesus não é somente, vamos dizer que Ele não é somente um modelo para você seguir. Não. Eu e você precisamos andar na revelação que Ele foi o nosso substituto. Porque se você olhar para Jesus como modelo, você vai olhar para você e vai dizer: cara, eu não consigo fazer igual Jesus. E ok, tem que olhar Ele como modelo, mas não como modelo talvez para você seguir, no sentido de seguir o modelo de Jesus para ser aceito, porque nunca vai ser aceito, ok? Nunca vai ser aceito, porque Ele é o único perfeito, amém? Ele é o único, então não tem como fazer igual Jesus. Então fiz igual Jesus, agora eu sou aceito. Você deve olhar para Jesus como um padrão de Deus, como Deus é como Jesus é, mas eu e você devemos olhar para Jesus como um substituto. Ele nos substituiu na cruz do Calvário. Era eu para estar naquela cruz, era você para estar naquela cruz, mas Jesus Cristo foi no nosso lugar. Quando você participa da ceia, você está anunciando: Ele morreu no meu lugar. 2 Coríntios capítulo 5, aleluia. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado
por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha a troca que aconteceu aqui. Jesus não conheceu o pecado, amém? Ele nunca pecou, mas o que Deus fez? Deus o fez pecado. De que maneira? Pegou o meu pecado, pegou o seu pecado, pegou o nosso pecado e colocou sobre Jesus, para que por conta disso, eu e você pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Jesus é como uma espécie de depósito de pecado, irmãos. Os seus pecados, os meus pecados foram sobre Jesus, sobre Ele, e por isso que Ele foi para a cruz do Calvário, por conta do nosso pecado. Então Ele nos substituiu naquela cruz, Ele entrou no pecado, Ele nunca pecou, Deus o fez pecado, Deus colocou o pecado sobre Ele, e nós nunca fomos justos, mas Deus pegou a justiça de Cristo e botou sobre nós, por isso que nós somos a justiça de Deus, em Cristo Jesus. Então quando nós levantarmos o cálice essa semana, você precisa declarar: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus, Ele morreu no meu lugar. E o significado disso é tão profundo, irmãos, porque se Ele morreu no seu lugar, você crê assim, amém? Quer dizer que você é perdoado, quer dizer que não tem condenação sobre você. Quando Ele foi para a cruz, Ele morreu pelos nossos pecados. Vamos ler Romanos 5, aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, quando nós éramos ainda fracos, e aqui está dizendo na carne, fracos, pecadores, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem de morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando éramos ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Uau, irmãos! Quando nós ceiamos, nós anunciamos a morte. Quando eu era pecador, Ele morreu por mim. Quando eu era inimigo de Deus, Ele morreu por mim. Quando eu estava na morte, Ele entrou na morte para me resgatar. Eu estava lá no lamaçal de pecado, eu era um ímpio, eu vivia na impiedade, eu era alguém que estava distante de Deus, eu era inimigo de Deus, eu vivia na morte, eu vivia numa condição deplorável, eu mesmo andava lá no vale da sombra da morte, eu andava pelos piores lugares, mas Ele é o bom pastor que deixou as 99 e foi me resgatar. Ele entregou a sua vida. Eu era como Barrabás, que ele foi preso lá no meu lugar para que eu pudesse ser solto. Eu estava na morte e Ele me deu vida, Ele me substituiu naquela cruz, quando eu era inimigo, pecador. Muito mais agora, da graça dEle sobre a minha vida, eu estando já reconciliado, irmãos. Quando fala que nós temos que, quando nós ceamos, nós anunciamos a morte, oh irmãos, isso aqui é poderoso, porque isso mostra que homem nenhum pode produzir a reconciliação com Deus por si mesmo, porque a tentativa das pessoas, talvez você era assim, nós éramos assim, talvez não, com certeza, nós tentávamos nos reconciliar com Deus a partir das nossas obras, não era assim? Então a gente tentava fazer tudo certo. Nessa semana eu vou fazer tudo certinho, não vou mentir, não vou roubar, não vou falar mal de ninguém, não vou fazer tudo certo. Para quê? Para que Deus fique bem comigo. Mas não aguenta o dia, você já mentiu, até falando isso, e a acusação aumenta sobre você. Então as pessoas, o mundo é assim, eles vão lá, eles tentam fazer obra social, e a obra social tem o seu lugar, ótimo, bênção, mas não faz você ser aceito por Deus. Então você tem que ser alguém, entendeu? Alguém com uma diplomacia fantástica. Não, vou fazer tudo certo, tem que ser uma pessoa boa, sou o cara legal, sou o mais legal de todos, então eu faço tudo certo. Nossa, eu nem brigo com a minha esposa, então nossa, Deus está muito feliz comigo. Deus só está feliz conosco por causa da morte de Jesus. A única coisa que fez com que eu e você fomos aceitos por Deus é a morte de Jesus. Tem pessoas que eles têm que pagar promessas, eles tentam andar de joelho, eles tentam andar a pé, atravessar
o país, o continente a pé. Para aí Deus olhar para eles: nossa, olha só, esse aqui agora vai se tornar meu filho. Ninguém é aceito por Deus por algo que faça. Eu e você só somos aceitos por Deus por conta da morte de Jesus. Ele morreu no nosso lugar. O sacrifício de Jesus foi aceito. O Pai olhou para o sangue do Filho e disse: esse sangue eu aceito. E Ele olha para nós e diz: perdoado, justificado. Você agora é filho por conta do Filho que se entregou. Romanos 6, para nós finalizando. Aleluia. Romanos 6:1. Que diremos então? Olha só que interessante, né? Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente muito mais? O que acontece com os irmãos aqui? Então, já que eu sou perdoado por conta daquilo que Cristo fez, e os meus pecados eles foram perdoados, e por conta que eu tinha muito pecado, agora vem muita graça, o que eles falam para Paulo? Paulo, então é o seguinte, entendemos, vamos continuar pecando. Melhor, Paulo, vamos pecar muito mais, para quê? Para que venha mais graça sobre nós. Aí Paulo diz: não, de modo nenhum. Versículo 12, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? E ele vai explicar. Ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, quer dizer, dentro de Jesus, nós estávamos em Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu, aleluia, está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Porque a ceia, quando é anunciar a morte, talvez você ache: não, mas anunciar a morte, tá bom. Só que essa morte, ela teve impacto por conta do perdão dos pecados, mas essa morte está ligado com aquilo que aconteceu em nós, na perspectiva de nós ter morrido com ele. Por quê? Preste bem atenção em mim aqui agora. Porque muitos cristãos, eles não conseguem andar em novidade de vida, como diz o texto. Por que muitos filhos que estão na casa, estão na mesa, eles não conseguem partir o pão dos filhos, eles não conseguem ser encorajados, eles vivem debaixo de condenação, de acusação? É porque eles ainda não tiveram a revelação que eles já morreram com Cristo. Por que o pecado tem domínio sobre nós? Porque não temos revelação que morremos com Cristo. Pastor, mas o pecado habita na carne. Sim, com certeza, mas eu e você fomos crucificados com Cristo. O que Satanás fala para você? Ele fala que você é carnal, ele diz que você é insuficiente, ele diz que você é fraco, ele diz que você não é crente em nada, você não é filho, você não é justo, você não é amado. Por quê? Olha para você, olha para os seus pecados. Ele diz assim para você: olha para os seus desejos. Aí você diz: é verdade, se eu fosse filho de Deus nem desejava isso, mas já que eu desejei, então vamos enfiar o pé na jaca mesmo. Aí Satanás fica, entendeu? Pintando e bordando na sua mente, pintando e bordando. Aí você abre porta para ele. Por quê, pastor? Porque eu erro? Não, nem é porque você erra, é porque você não creu que você morreu com Cristo.
Você não creu na morte ainda, você precisa crer na morte. Então quando você ceia, você participa da mesa do Senhor, você participa do pão dos filhos, você está declarando: Ele morreu e eu morri com Ele, eu sou nova criação, eu sou perdoado, justificado, mas não sou eu, mas eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Aí quando chega a ceia, a pessoa diz: não, eu não vou participar, por quê? Não, porque eu não sou digno. Claro que não é digno. E você esperar ser digno para participar da ceia, nunca vai chegar esse dia. Ah, pastor, então quer dizer que eu posso pecar, pintar e bordar e chegar aqui e tomar ceia? E aí? O que você me diz? Depende. Talvez ela não venha comer do corpo e beber do sangue, talvez ela venha só comer um pão e tomar um suco. Daí é um problema, porque ela não creu que morreu com Cristo. Nós ensinamos que a ceia é para em memória dele, amém? Não é para condenar e acusar ninguém, mas eu preciso ter a revelação que ele morreu e eu morri com ele. Preste atenção, irmãos, você precisa entrar na revelação de que você é nova criação. Nós, aleluia, morremos para o pecado. Você morreu para o pecado. Pastor, mas eu sinto. Claro que você sente. Por quê? Porque a sua carne não converte. Pastor, mas eu ainda sinto vontade de comer chocolate, né? Lembra da ilustração do chocolate? É claro que a sua carne, você acha que a sua carne vai querer fazer alguma coisa para Deus? Tira o cavalinho da chuva, irmão. Pode tirar o cavalinho da chuva, a sua carne não quer. A sua carne, sabe o que ela se alimenta, a carne, irmãos? Pecado. A carne se alimenta do pecado. É disso que ela se alimenta. A carne se alimenta lá em Gálatas, né? Fruto do Espírito e as obras da carne: inveja, fofoca. A gente acha que só comer chocolate é pecado, né? Glutonaria, olha aí, bebedices. É isso que a carne se alimenta. Isso são as obras da carne. Entende a diferença da graça? A graça é fruto e a carne é obra, você tem que fazer. Então sempre Satanás vai levar você longe da revelação que você já morreu com Ele. Por isso que eu creio que essa semana a sua vida vai ser transformada. Quando nós levantarmos o cálice, levantarmos o pão, você vai declarar: eu já morri com Ele, já não sou eu quem vive, mas Ele que vive em mim. Eu estou morto para o pecado, mas eu estou vivo para Deus. É Ele, eu vivo por Ele, é Ele que me alimenta. Eu sou aceito por conta da graça, mas eu vivo com base nessa mesma graça. E aí senão nós ficamos presos. Preste atenção, irmãos, eu estou finalizando, só tenho até que Ele venha e nós vamos cear. Você fica preso sendo filho de Deus. Preste bem atenção, você sendo filho de Deus, tendo a revelação que é amado, que é justo, mas ainda talvez você não tenha a profundidade disso, o quanto que isso já transformou a sua vida. É necessário crer, se apropriar, irmãos. Lembra que Jesus, quando Ele vai para o Getsemane, o que acontece? Ele leva o top 3 dele, Pedro, Tiago e João. Para gente ter uma noção, o top 3 dele, o que eles fazem? Aí diz para eles: ó, gente, fica aqui orando, que eu vou ali orar, me ajuda em oração, vamos orar junto. E aí Jesus está lá orando, daqui a pouco Jesus volta. O que eles estão fazendo? Dormindo. Aí Jesus volta. Eu não acredito que Jesus orou 5 minutos também, né? Bom, Jesus foi lá, Jesus volta de novo. O que eles estão fazendo? Dormindo. E aí o que Jesus fala? Que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca para quê, irmãos? A carne é fraca para a oração. A carne é fraca para as coisas de Deus. Mas a carne é muito forte em si mesmo. Mas Jesus está dizendo: o espírito está pronto. Ou seja, o espírito serve a Deus, mas a carne ela é fraca. Ela é fraca para as coisas de Deus. Então eu e você, como filhos de Deus, amados, justos, aqueles que entraram na morte, foram batizados na morte com Cristo Jesus, já morremos para o pecado. Então não dê lugar para a carne. Isso não é uma questão de atitude, é uma questão de fé.
comer chocolate. Vamos supor que comer chocolate fosse pecado. Aí você pode botar qualquer coisa no lugar, entendeu? Mentir, roubar, matar, fofoca, tá entendendo? Comer chocolate, pizza, tudo, fumar, beber, usar droga, você pode colocar qualquer coisa no lugar de comer chocolate, porque ninguém precisa dizer para você que comer chocolate é errado, ninguém precisa dizer para você que mentir é errado, roubar é errado, matar é errado, ninguém precisa dizer para você que adulterar é pecado, pornografia é pecado, alguém precisa dizer, você sabe, nós sabemos disso, amém, irmãos? Você é inteligente, você é filho, aleluia. Mas agora, pastor, eu não consigo me libertar disso. O que eu tenho que fazer? Qual que é a ideia? Quando eu não tenho a revelação da morte, o que acontece? Eu vou tentando na minha força. Então essa semana eu vou botar todo o chocolate fora. Vou botar todo o chocolate fora. E o seguinte, eu vou dizer para o pessoal aqui em casa, ninguém comprar chocolate quando for no mercado. E é o seguinte, outra coisa, eu não vou passar na frente de nenhum mercado que venda chocolate. Aí você está lá, aleluia, primeiro dia venceu, faz um risquinho, um dia sem chocolate, aleluia, um dia sem pecar, aleluia. Segundo dia, você passa na rua, tem uma pessoa a 200 metros de você, você vê ela com um objeto mais ou menos desse tamanho na mão dela, de longe, e aí você olha, cara, só pode ser um choquito. Só pode ser um choquito. Quando você lembra que é um choquito, o que acontece com você? Você disse, meu Deus, água na boca vem, né? E aí você disse, meu Deus, mas não, eu falei que eu não posso comer chocolate, é pecado comer chocolate, eu não posso pensar em choquito. Aí Satanás já lança uma imagem em você comendo um choquito. Aí você não sai em nome de Jesus, caminhando na rua. Daqui a pouco Satanás dá uma imagem com você com um cestinho de mercado de choquito. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que é isso? Arreda de Satanás da minha mente. Daqui a pouco ele dá uma imagem, tipo o tio Patinhas, o desenho, mas cheio de choquito, você atirado, mergulhando por dentro. E aí diz para você, viu o que adianta? Você não é crente, você nada, o pecado está em você, viu só? Você tem vontade de chocolate, você só não come, mas se tiver um aqui agora, você come. Você tem desejo, até água na boca deu, você está imaginando chocolate. Você só não come porque você acha que não pode, mas é o seguinte, come um chocolate ali, só come um pedacinho, porque daí Deus já perdoou você. Ou ainda, come um chocolatinho, depois vai lá e pede um perdão, no dia da ceia você pede perdão, Senhor me perdoa, porque eu comi chocolate de novo esse mês. Preste atenção em mim, ninguém consegue, ninguém, se existir alguém, depois eu me retrato aqui, ninguém consegue viver uma vida cristã assim, abundante, ninguém, porque o foco da vida cristã é o pecado. Por isso que você não me vê falando sobre o pecado aqui, porque o pecado não gera fé em você. O pecado não gera fé em você. O pecado, sabe o que o pecado gera em nós, irmãos? Algo chamado morte. Como que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que lutar contra o pecado? Se você lutar, você sempre vai perder. Porque afinal, você viu o chocolate, deu água na boca, desejou, pensou, vou só pegar um pedacinho, ninguém está vendo. Aí depois de um pedacinho, Satanás diz para você o quê? Não, já que você comeu um pedacinho, come um inteiro. Aí depois que você comeu inteiro, ele diz assim, viu só? Te falei que você não é crente em nada. Você diz, é verdade, já que eu não sou crente, eu vou comer todo o chocolate que eu ver pela frente. E aí os irmãos mandando, e aí irmão, está chegando para o GC? Não, hoje não vou. Por quê? A acusação. E aí irmão, vamos servir no encontro? Não vou, não estou legal, tenho que trabalhar. E aí irmão, vamos na celebração? Não vai dar, porque chegou visita aqui em casa. É por conta da acusação, presta atenção, consegue entender? É por conta da acusação. Você está tentando lutar contra o pecado, desista hoje, desista. Quando você for cear, o Espírito Santo vai trazer a revelação para você, que o pecado já foi resolvido, nós morremos para o pecado. É a mesma coisa, qualquer outra atitude. Vou falar de outro aspecto, irmãos, e vai ser o último, prometo. Depressão, sabe como é que a depressão atinge você? Vou mostrar para você o caminho. Pastor, é uma doença, tem que tomar remédio, tem que tomar, pode tomar tudo isso, faz tudo que o médico disser. Mas acredita em mim que eu vou falar também.
Satanás começa a lançar pensamento em você. Que pensamento? De morte. Ele não fala pensamentos de coisas que não aconteceram, de coisas que acontecem, coisas que aconteceram. E aí o que acontece? Eu e você, por conta ainda da imaturidade em relação à morte de Jesus, nós queremos conversar com a serpente. Satanás fala para você, você quer responder ele. Ele fala para você, você quer responder ele. Até que você desiste de responder e só começa a ouvir. Olha, viu? Você faz, ninguém retribui o que você faz. E aí vai indo. Viu só que nada dá certo na tua vida? Viu só que não vai ter um casamento abençoado? Não vai ter um trabalho? Não vai acontecer? Não vai ser isso? E você vai indo, vai indo. E o seu emocional vai sendo atingido. Por quê? Porque você está ouvindo algo que não está gerando fé, está gerando morte. E aí lá na frente, eu vou encurtar aqui, lá na frente ele vai dizer assim para você: por que você não tira a vida? Porque olha só, ninguém sente falta de você. Ninguém vai notar a sua falta. E você é crente, filho de Deus, batizou, foi batizado no Espírito Santo. Está entendendo? É por quê? Porque você não está andando na perspectiva da morte. Quando Satanás disser, eu vou ensinar para você algo, eu não dou muita dica, né? Mas essa aqui é uma dica infalível. É infalível, porque eu já usei e dá certo. Pode ir por mim. Quando Satanás dizer assim, eu vou matar você, não sei se já falou para vocês, para mim já falou. Quando dizer assim, eu vou matar você, sabe o que você diz? Não tem como, porque eu já estou morto. Eu já estou morto em Cristo Jesus. Eu estou morto e eu tenho uma nova vida. Oh irmãos, isso aqui é por quê? É por causa do cálice e do pão. Quando você come do cálice e do pão, você diz, eu já morri, eu já estou morto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Como que a morte vai ter poder sobre mim, se a morte aqui está escrito, já morreu com o pecado? Não aceite mais sugestão maligna na sua mente. Creia, Ele morreu. Ele morreu no nosso lugar, Ele morreu no nosso lugar. A morte da morte, na morte de Cristo Jesus, a morte já morreu. A morte não terá poder sobre nós, porque nós estamos na vida, nós fomos inseridos na vida, e essa vida é uma vida eterna, canário. É uma vida da ressurreição, meu irmão. A morte morreu, aonde? Na morte de Jesus. Então quando a morte vier para você, você vai dizer, já morreu, tu está morta, morte. Eu tenho uma vida eterna, o Espírito da ressurreição que habita em mim. Oh irmãos, essa semana vai ser uma loucura. Se você crer, você precisa de crer, você precisa se apropriar, você precisa se apropriar do cálice. Não é o que você faz, é o que Ele fez. É o que Ele fez, é o que Ele fez, é o que Ele fez. E Paulo diz, quando nós ceamos, em memória dele, anunciamos a morte, até que Ele venha. Até que Ele venha, irmãos. Ou seja, nós perseveramos, anunciando a morte, anunciando a vinda. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele está vivo. Se eu morri com Ele, eu estou vivo com Ele. Ele venceu a morte, irmãos. Jesus foi para a cruz. Satanás achou que estava vencendo. Coitado. Mas no terceiro dia, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E Ele venceu a morte. E quando Ele vier, quando Ele voltar, Ele vai vencer a morte de uma maneira plena, porque hoje nós morremos no corpo, ok? E Ele vai dizer assim, ó morte, onde está a tua vitória? Mas pela fé eu quero declarar isso sobre a sua vida. Eu quero que você declare isso nessa noite. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está a tua vitória? Porque Ele ressuscitou, Ele está vivo. Ele está vivo, Ele está vivo, e eu estou vivo nele. Coloque-se de pé onde você está. Aleluia.